Olá, pessoal, tudo bom? Mais um dia aqui, né, de live. Espero que vocês estejam animados. Então, vem aqui comigo, senta aí na poltrona do conhecimento, coração aberto, pronto para aprender o que a gente vai ensinar hoje. E uma coisa que eu quero deixar aqui em primeira mão é que família foi feita para dar certo. Essa foi uma frase que eu falei ontem na live com a Sara. Eu quero que fique muito certo isso no teu coração. Toda família nasceu para dar certo. Bom, deixa eu iniciar falando uma coisa que aconteceu agora. A escola da Manu acabou de me ligar e ela não tá bem. Então pode ser que em algum momento eu tenha que sair um pouco antes da live por causa da Manu, tá? Meu esposo tá indo buscar ela, mas a gente vai entrar aqui, vai ter um bate-papo bem legal. Convidei uma amiga minha que pra mim é muito especial. Uma pessoa que se importa comigo, uma pessoa que sempre tá comigo, louca, vou dizer assim, bem louca mesmo, porque toda vez que eu invento de fazer alguma coisa nova, ela topa. Ela topa. Amiga, eu tô fazendo um grupo disso. Quero. Ah, vamos, sei lá. Ela percebeu que eu tava fazendo uns treinos, acompanhando meus stories. Comprei um curso, quero compartilhar com você. Então ela é assim, é doida, igual eu. Sempre tá comigo em todas as coisas. Então eu vou convidar ela, vou chamar ela aqui pra sentar no nosso sofá do conhecimento, pra trazer muitos conteúdos. Ela vai falar um pouquinho da história dela, o que aquilo mudou na vida dela. Eu fiz algumas anotações aqui também que eu acho muito importante a gente compartilhar, porque foi insights que foi vindo na minha mente. Eu falei, cara, esse conteúdo precisa ser falado, esse conteúdo precisa ser abordado. Então vocês vão ver eu anotando muito, porque eu gosto de anotar o que as pessoas falam. Eu lendo, porque eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho importante também pra gente estar discutindo. Então eu vou chamar minha amiga aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui. Bem-vinda, Jéssica, Sara, Cris. Olha, só gente top. Fala sério, né? Cadê a Flávia? Flávia, não tô te achando, amiga. Eu vou compartilhar aqui. Compartilha aí com quem que você acha que deve ouvir essa live, que vai se beneficiar. Estou enviando aqui para algumas pessoas. Oi, Rê, bom dia. Bom dia, minha amiga linda. Ó, tá entrando gente aqui. Bom dia, bom dia. A mãe da Yasmin. Daqui a pouco vai entrando pessoa. E aí, amiga, tá animada? Estamos, né? Primeira live sua? Oi? Primeira live? Ou não? Já fez? Sim. O som tá bom, Rê? Que eu acho que tá dando eco. Então, até é engraçado que ontem eu tava aqui com a Sara e pra mim o som dela tava muito bom. Depois eu fui ouvir, eu vi que tinha um eco mesmo, mas pra mim aqui tava bom. Então eu acho que eu não sou muito parâmetro, né? Então, pessoal, vocês acham que o som da Flávia tá bom? O meu som tá bom? Fala aí. É porque eu falo e tá dando eco pra mim. Será que com fone vai ficar melhor? E aí, pessoal? Tá bom o som? O que vocês acham? Olha, já estamos com 6 pessoas aqui, muito especial. Ninguém falou nada. Daqui a pouco aparece. Daqui a pouco o pessoal fala. Bom, para quem esteve na aula de ontem, né? No nosso bate-papo com a Sara de ontem, foi muito enriquecedor. A gente abordamos muitas coisas. E eu comecei agora falando que toda família nasceu para dar certo. Não existe família no mundo que não nasceu para dar certo. E lá, a Renata, ok? A Flávia está dando eco, amiga. Obrigada, Mônica. Está dando eco. Será que com som? Bom dia. Vou botar Dani. o fone pra ver se... Ô, Dani, depois, quando a gente tem filhos, a gente até esquece, as pessoas esquecem o nosso nome, né? Então, eu acabo falando, que nem eu falei pra você, a mãe da Yasmin, eu esqueci seu nome, lembrei só da Yasmin. A gente perde o nome. Bom dia, Dani. Então, será que melhorou agora? E aí, pessoal? Olha, Não. Eu tô ouvindo eco ainda. Será que é aí, Rê, que tá dando interferência? Algum computador ligado? Não sei. Desligado. Desligado. Ontem também no meu que não tinha nada ligado. O que vocês acham, menina? Tô dando muito eco, tá bem ruim o áudio. Denise, seja bem-vinda, Dê. Se o som estiver ruim, vocês nos avisam, por favor. A gente vê o que a gente consegue fazer aqui. Meu som tá ruim, o da Flávia. O que vocês acham? Bom, vamos dar início, então.
porque é muito conteúdo que a gente gosta de falar. Vamos seguir, amiga. Qualquer coisa a gente, no meio do caminho, a gente vai ajeitando, vai arrumando. Tá. Quer se apresentar? Então, eu sou Flávia, né? Sou casada há 10 anos, tenho 2 filhos, uma pré-adolescente, que está com 12 anos, e um menino de 8. E eu, no começo, quando a minha filha tinha 2 para 3 anos, Amiga, tá eu... com barulhinho. Tá com eco, mas tem um barulhinho aí também. Como se ela estivesse mexendo alguma coisa, fica bem alto. Oi, Isis. O barulho tá atrapalhando, pode parar. Ou você muda de lugar. A minha filha que tava ali lavando a louça. Melhorou o barulhinho? Sim. Agora o eco não tem. Então, aí eu vou começar, né? Falar um pouquinho da minha jornada. Que foi assim, a minha filha tinha 9 meses e eu voltei para o mercado de trabalho, porque eu sou independente, né? Eu tenho que ter meu dinheiro para comprar minhas coisas, eu não preciso depender de ninguém. E aí, quando a minha filha estava com 3 anos, o meu marido falou assim: sai do trabalho e para cuidar da sua filha. Porque eu estava terceirizando a educação dela. Eu saía às 7 horas da manhã e chegava às 8, quando o trânsito estava bom. E quando não estava, eu chegava às 10, 11 horas da noite. E, tipo, ela já estava dormindo. Então, tinha dia que eu nem via ela. Que eu saía, ela estava dormindo, chegava, ela estava dormindo. E aí, a minha filha começou a ter comportamentos muito estranhos para uma criança de 3 anos. E o homem, como é muito sábio, né? Só que a gente não dá muito valor para isso, né? Para os nossos maridos, que ele é o sacerdócio do lar, que ele é o líder, né? Aquele que lidera, aquele que provê e que mostra o caminho que a gente está seguindo. Eles têm essa visão melhor do que a gente que é mãe, porque a gente que é mãe, a gente fica naquela coitadismo, né? Ah, tadinho do meu filho, coitadinho do meu filho. Ah, tadinho dele. E o homem não, o homem já faz o que tem que ser feito, né? Mesmo que doa na criança, porque ela vai aprender, mas ele faz o que tem que ser feito. E ele falou, sai do trabalho porque não tá dando. Tu vai deixar sua filha assim e daqui a pouco, tipo, ela vai achar que é sua dona, vai querer dar na sua cara e aquelas coisas todas. Quando crescer, né? E ele falava sempre, ainda dá tempo, ainda dá tempo. E aí eu saí do trabalho. E eu saí do trabalho em 2014, aí engravidei do Davi. O Davi nasceu em 2015. E quando foi 2016, que ele fez 1 ano, eu não aguentava mais ficar dentro de casa. Falei, eu vou voltar para o mercado de trabalho. Eu não aguento mais ficar dentro de casa, porque assim, tem gente que romantiza muito a maternidade. Não é essa paixão toda, né? A gente fica doida dentro de casa, porque a criança só fica assim, mãe, 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 o tempo todo, aquele irrita. Isso, eu tô cansada, não tem nada pra fazer nessa casa, aqui é chato. Isso. Por quê? Porque a nossa alma tá gritando, porque aquilo é desconfortável pra gente, pra nossa alma. E aí, quando meu filho fez 1 ano, eu voltei pro mercado de trabalho. E nesse mesmo ano, eu já tinha entregado minha vida ao Senhor, mas aí foi esse ano que eu me batizei. Eu me renovei, né? Fui lavada pelas águas da vida, que é Jesus Cristo. E aí, quando eu fiz 8 meses nessa empresa, que era uma empresa excelente, eu não trabalhava sábado, domingo, 4 horas da tarde eu estava em casa, tinha todos os benefícios e ganhava bem. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu comecei a perder a vontade de trabalhar. Tinha dia que eu ia trabalhar chorando porque eu não queria estar ali mais, mas eu não entendia por que eu não queria estar ali se eu busquei tanto aquilo, né? E aí eu comecei a questionar a Deus. Eu falei assim, Senhor, eu tô querendo sair do trabalho, mas como vai ser? Como é que vou pagar a escola, ajudar meu marido? Como que
Eu queria fazer a festa de 2 anos do Davi, né? Que ele ia fazer 2 anos. Como que vai ser isso tudo? Tudo em cima do meu marido. Eu tenho que ajudar em alguma coisa. E o Senhor não me falava nada. Ele só aumentava mais aquele desejo de eu voltar para casa, né? Cuidar da minha família. E aí teve um dia que eu resolvi sair mesmo, porque foi uma das poucas vezes que eu escutei a voz do Senhor audível no meu ouvido. E quando eu lembro disso, meu coração bate até mais forte, porque eu perguntei, eu ficava questionando, eu perguntei, Senhor, numa oração, como vai ser? E ele falou assim para mim, eu vou te sustentar em todas as suas necessidades. E aí eu falei, é hoje. O Senhor ministrou no meu coração, e aí eu me debulhei, porque a gente sempre chora, né? Porque a gente sente aquele amor que ele bota dentro da gente, aquele calor, né? Que é muito bom, muito agradável, a gente não quer sair daquele lugar. E aí, na mesma hora, eu mandei uma mensagem pro meu chefe falando que eu precisava conversar com ele no outro dia, que era muito importante. E aí eu falei com ele que eu queria sair, se tinha como eles me mandar embora, porque na minha mente eu não queria perder nenhum benefício, né? Eu queria pegar o FGTS, aquele salário-desemprego, né? Eu queria pegar tudo. Então, para me pegar tudo, eles precisavam me mandar embora. E aí o meu chefe virou para mim e falou assim, Flávia, eu não tenho como te mandar embora, porque eu não tenho o que alegar de você. Você é uma excelente funcionária. Aí eu parei assim e falei assim, tá bom então, o que eu tenho que fazer? Você tem que escrever uma carta dizendo que você não vai ficar na empresa. Aí eu, beleza, eu escrevi a carta e fui para casa. Ah, e antes disso, na nossa conversa, ele falou assim, mas o que aconteceu que você quer sair da empresa? O seu marido ganhou na Mega Sena? Aí eu falei assim, não ganhou na Mega Sena, mas eu preciso sair. Aí ele falou assim, tem tanta gente querendo entrar aqui, você tá querendo sair. Eu falei assim, pra você ver como é que são as coisas. E aí eu fiz tudo direitinho e tal, e Deus é tão bom na nossa vida, Ele nos honra tanto quando a gente obedece, né? Quando a gente se submete às vontades dele, que eu ganhei todos os meus benefícios. Não sei como, até hoje. Eu consegui resgatar o FGTS, eu recebi todas as parcelas do seguro-desemprego e eles me mandaram embora. E eu saí da empresa como se eles tivessem me mandado embora, porque eles me pagaram tudo, tudo direitinho. Então, durante assim algum tempo, eu fiquei tranquila, porque eu consegui fazer as coisas que eu queria, a festa do Davi, consegui comprar as coisas que eu queria, entendeu? Mas tudo na vida a gente tem um gigante, né? Um Golias. E aí o Golias veio. E aí eu falo que esse Golias é o meu ego, porque era muito difícil para mim pedir as coisas ao meu marido, falar assim, eu preciso de dinheiro. E quando ele falava assim, para quê? Ele perguntava para quê, mas ele não perguntava para me ofender, mas eu ficava super ofendida. Nossa, aquilo parecia que ele estava enfiando a faca no meu coração. Ele, tipo, por que ele está perguntando para quê? Todas as mulheres que estão se identificando, amiga. Sim, e eu falava, para quê? Que ele está perguntando para quê? Eu preciso de dinheiro, eu não trabalho. Na minha mente. E muitas das vezes eu deixei de pedir, de falar, porque o orgulho era tanto, né, a Flávia, que eu pedi as coisas, não posso, porque eu não posso depender de ninguém, ainda mais de homem, né, que a gente é criado com esse sofisma, né, você não tem que depender de homem, né, a gente é criado assim, a mulher, você tem que ter a tua independência. Só que a gente não entende que quando a gente casa, e isso só através do Senhor, buscando a Deus, que a gente consegue entender e ter a revelação, que quando a gente casa, a gente se torna um. Que quando você olha assim pro seu marido e fala assim, nossa, como meu marido está sendo egoísta, é você que está sendo egoísta também, porque você é um com ele.
E demorou para mim entender isso, porque a nossa alma grita demais. E quando eu passei a entender mais a nova aliança, isso foi melhorando, que eu comecei a entender lá em 2020, onde a gente se conheceu, né? Nos grupos lá. E aí o Senhor foi ministrando no meu coração muitas coisas erradas. Ele está ministrando até hoje e eu acredito que vai ministrar muito mais, porque eu busco isso, né? E aí eu comecei a entender, comecei a olhar para o meu marido diferente, mas hoje, hoje eu tenho uma maturidade maior, mas eu não tinha. Eu era muito mimada. Eu queria que ele fizesse as coisas que eu queria do meu jeito, tinha que ser do meu jeito, que se não fosse do meu jeito não prestava, não dava certo, eu não queria. E aí causou muita confusão dentro da minha casa, muita desordem, muito desalinhamento. Não estava nada alinhado, estava tudo desordenado. Mas como o Senhor é bom, né? Ele endireita as nossas veredas. Mas para isso, nós, né, temos que estar com o coração aberto, quebrantado. Temos que quebrar o vaso, né? Quebrar o vaso, porque não tem como você mudar sem você quebrar o vaso para o oleiro mexer. E foi um período muito difícil, muito mesmo. Muitas vezes eu fui para o quarto chorar porque eu não sabia o que fazer, porque estava doendo demais e eu não queria mais aquilo. Porque quando as coisas machucam a gente quer ir embora, a gente quer largar, quer desistir, como muitas pessoas fazem, muitas. Eu mesmo já desisti de muitas coisas porque estava difícil e eu não estava conseguindo e aquilo estava doendo e estava me estressando e a gente desiste. E aí muitas vezes eu quis desistir. Mas o Senhor não. Desistir das coisas, né? Todo ser humano. Sim. Mas o Senhor nunca deixou. E teve um período muito difícil no meu casamento, muito mesmo. Só que, graças a Deus, ele tá endireitando as minhas veredas, né? E aí eu já sabia meditar, né? Na palavra dele, eu já sabia buscar ele. E aí eu fui meditar, porque eu falei assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu falei com ele, eu quero muito desistir de tudo, porque tá uma loucura aqui dentro de casa. Os filhos, o marido, a vida, tá tudo doido. Eu não aguento mais. Mas eu falei com ele, eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer a sua vontade. O que o Senhor quer para mim? E aí o Senhor me deu uma visão. E eu vi o que ele queria e ele ministrou no meu coração. Ele simplesmente falou assim, fica comigo. Aí eu entendi, falei assim, tá bom, eu vou ficar e vou ficar com o Senhor, vou ficar com mais ninguém, vou ficar com o Senhor. E aí eu resolvi ficar. E aí toda vez que nós mulheres se posicionamos aqui na Terra, o céu se move a nosso favor. E eu percebi que todas as vezes que eu falei sim para Jesus, que eu falei sim para Deus, o céu se movimentou ao meu favor. Mesmo que eu não estava vendo aqui na Terra os efeitos, mas eu sentia no meu espírito que o céu estava se movendo e algo tinha mudado. E todas as vezes é assim. E aí eu resolvi ficar, né? E as coisas foi melhorando. E hoje eu entendo a submissão, eu entendo que o meu marido é o sacerdócio desse lar, e hoje eu entendo também que sem ele eu também não ia conseguir criar meus filhos, eu não ia conseguir estar aqui hoje, esses 10 anos com ele, porque muita coisa que foi ministrada no meu coração veio da boca dele. Hoje eu percebo isso. Hoje eu escuto mais ele, as coisas que ele fala. E assim, um
casamento tem que ter um posicionamento de alguém. Alguém que tem que querer. As pessoas falam assim, um passarinho só não faz verão, alguma coisa assim, um ditado aí popular, né? Se dois não quer, se um não quer, dois não briga, alguma coisa assim. Mas quando você está debaixo de uma palavra e debaixo de um princípio, porque a família é um princípio de Deus, quando um quer, os dois querem. Porque a mulher é autoridade sobre o marido e o marido é autoridade sobre a mulher. Então não tem como. Se vocês são casados, né? Se a gente tem isso aqui, ó, aliança, a mesma aliança que simboliza a aliança que o Senhor tem conosco, não tem como. Se um quer, o outro também tem que querer. Não que de cara, assim, que você veja assim, fulano não quer, meu marido não quer, minha esposa não quer. Não quer, mas ela vai querer, porque você é autoridade sobre ela. E aí, Rê, lá em 2020, né, quando a gente começou naqueles grupos de Nova Aliança, a declarar a palavra, a palavra que é do Senhor, que é viva, né, que é essa palavra que não volta vazia, eu comecei a declarar sobre a minha casa. Em dias difíceis. Para você declarava em dias difíceis? Declarava. Às vezes, eu assim, muitas das vezes, né? Eu brigava, eu espraguejava. Nossa, como eu espraguejava aqui, murmurava, sabe? Às vezes eu tava lavando louça ali com raiva e batia as coisas e murmurava. Mas aí eu depois me colocava diante do Senhor, pedia perdão e começava a declarar. Minha casa é uma bênção, nós seremos conhecidos como a família bendita do Senhor. Eu e meu marido vivemos em um só propósito. Meus filhos são flecha lançada para o Senhor e declaro isso até hoje. E muita coisa foi mudando também, porque coisas que eu não via, eu vejo hoje, através da declaração da palavra. Porque a palavra foi lançada. E como nós somos, eu e você, né, Rei? Todo mundo que está aqui, somos mini-cristos na Terra, né? Somos ministradores da palavra de Deus. Então, tudo que a gente fala tem que acontecer. Porque o Senhor nos deixou esse poder de falar e ordenar. Para os enfermos serem curados, para profetizar, né? E muita coisa mudou depois que eu comecei a declarar a palavra na minha casa. Quantas vezes eu... E a Malu tá bem? Tá com a carinha aqui. Vai deitar aqui um pouquinho. Ó, amiga, pelo amor de Deus, hein? Eu não consigo parar de chorar. É muito emocionante o que você tá falando. Uau! Eu tô falando aqui, mas eu tô me segurando também, senão eu começo a chorar junto e vai ser um chororô danado. A Mônica colocou ali, né, que ela tá passando um momento bem difícil com o filho dela, e bem na hora você falou que você começa a declarar sobre a vida. Aí, Mônica, declara, faz o que a Flávia acabou de nos ensinar, começa a declarar sobre a vida dele, quem ele é, para Cristo. Se você pegar a Bíblia e você ler, ela tem muitos relatos que Deus fala quem você é para ele. Declara sobre a vida dele. A gente lê a Bíblia, a Mônica, a gente tem ali, né, a mentoria onde a gente lê a Bíblia. Começa a pegar ali as chaves e começa a declarar sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu acho que todos aqui, né, que a gente está aqui unido em um só propósito, que é falar sobre filhos. A Manu acabou de chegar. Para quem entrou depois, a Manu não passou muito bem na escola, acabou de chegar. E é isso. Pode continuar, amiga. Eu sei que não é fácil para ninguém voltar por lá, porque eu não entendi até pouco tempo atrás o que eu estava fazendo dentro de casa, porque, vamos dizer assim, não queria usar essa palavra, mas é uma encheção de saco. Acho que só a mãe aguenta, porque
eu tenho duas filhas, então é mãe aqui, mãe aqui, mãe aqui, mãe aqui. E às vezes é o dia inteiro. E a gente não, eu e meu marido, a gente não resolveu dar celular para as crianças, porque às vezes nem é bom nem para a gente adulto, né? Imagina com uma criança que não tem maturidade nenhuma. E é outra coisa que eu admiro nele foi isso, porque se fosse por mim eu já tinha dado. Ah, filho, vai ficar um pouco quieta ali, me deixa quieta aqui, porque eu não tô aguentando mais não. Pega o celular. Que é assim que a gente faz, né? E há pouco tempo atrás, deve ter uns 3, 4 meses, a minha televisão pifou e meu marido falou assim, a gente vai consertar? Eu falei assim, não, porque eu já não queria. Eu falei assim, ai, obrigado, Jesus. Eu falei assim, não, não vai consertar. Deixa a televisão quieta. Ele, tá bom. E ele foi junto comigo, pegou o barco junto comigo. E as crianças estão sem televisão também. Mas aí o que você faz, Flávio? Eu falei assim, às vezes eu não sei nem como que eu e meu marido consegue, porque é só Jesus mesmo. Porque se você não colocar Jesus no meio, vem estresse, vem ansiedade, vem angústia, vem um sentimento de medo, vem tudo em cima. Tem que estar com Jesus, gente. Sem Jesus a gente não consegue nada. Mas você conseguiu. Eu falei assim, eu tô continuando. Não é o fim ainda. Mas eu tô continuando. A gente tem que continuar sempre. As provações vão vir. Olha que a Cris colocou aqui que um dia ela aprendeu com você sobre declarar sobre a família, o esposo, e ela faz isso até hoje. E ela tá falando que ela tá super emocionada com essa live. Tá? Assim Ai, que legal. Um beijo, Cris. A Cris é um doce. Tem um tempo que eu não falo com ela. Cris Novaes. E até esqueci. Tem um outro aí. Ah, meu marido Como tem comportado meu coração. Ela tá falando sobre as telas, né? Que as crianças não têm. E aí a gente inventou um monte de coisa para eles fazer. A minha filha vai dançar, aí vai estudar um pouco à tarde, o outro gosta de futebol, vai jogar futebol. E aí a gente vai vivendo a vida. Mas não é fácil. A mulher não tem que carregar um peso sozinha. Ela pode tudo. Ela pode trabalhar, pode carregar peso sozinha, pode cuidar dos filhos sozinha, mas ela não tem que, né? Porque passa por cima dos princípios. Eu tô falando de mulheres casadas, tá, gente? Tô falando de mulher solteira que tem que cuidar de filho, que tem que trabalhar. Tem muitas mulheres aqui que trabalha fora e tem um tempo com o filho e cuida do filho com excelência. Tô falando de mulheres casadas. Apesar também que tem muitos homens, vamos dizer assim, banana, né? E tem muitas mulheres também que gostam de sustentar homens, né? Mas deixa esse assunto para lá, para outro dia. Muita coisa. E eu tava dando remédio pra não, por isso que eu me dispersei, mas pode continuar. E assim, quando eu tive esse insight que quando meu marido fala, é o Senhor que está falando comigo, e que eu tenho que. E quando eu honro o meu marido, eu estou honrando a Deus, muita coisa mudou também. Porque todo dia muda. Se você buscar o Espírito Santo, todo dia ele vai te ensinar alguma coisa, de pouquinho em pouquinho, para você poder mudar conforme o seu entendimento. Ele não vai jogar tudo em cima de você também, senão é muita coisa. Sim, Flávia, uma coisa que eu aprendi também é que, assim, a gente tem pressa, mas ele faz conforme a sua vontade. Um exemplo, recentemente, o senhor me chamou para cuidar da minha casa, para cuidar da minha família, da minha filha. E assim como a Flávia, que não foi fácil para mim. Porque não é o fato do dinheiro, mas o que o dinheiro vai fazer por você, que nem eu falei no Stories agora. Eu fazia inglês, eu fazia Muay Thai, eu fazia um monte de coisa. E eu tive que deixar. Eu ia pro centro, eu comprava as coisas pra Manu. Então eu tinha, assim, sabe, uma facilidade de dar, sempre adquirindo alguma coisa. O mês que eu tive que pedir... Ai, gente, que eu pedir, marido. Eu cheguei nele, eu chorava.
Eu soluçava. Eu preciso de dinheiro. E ele, tá? Mas por que você tá chorando? Porque eu não queria estar pedindo pra você. Daí, sabe, eu chorava. Porque, cara, como aquilo estava machucando, como mexe no orgulho. E eu, quando eu fui avisar meus clientes que eu não ia mais atender eles, eu chorava. E ele começou a falar, calma, vai ser bom pra você. E eu chorava. Porque aquilo estava mexendo com o meu orgulho. Gente, eu choro. Eu sempre vou chorar, eu choro. Flávia estava falando, eu choro. Então aquilo mexe com a mulher, mexe com o orgulho da mulher. E daí depois que aconteceu? Aconteceu umas coisas aqui e eu coloquei a Manu pra fazer um monte de atividade. E daí eu comecei a ser atacada. Ah, rica. Ah, não sei o quê. Ah, que tem dinheiro, né? Ah, agora o marido tá trabalhando, tá sustentando. Daí eu... Mas o que ela faz é gratuito. É da prefeitura. Graças a Deus, na cidade tem um monte de projeto pra criança. Daí, quando eu entrei nesses projetos com a Manu, eu comecei a me envolver com eles. E daí os professores chegaram em mim e falaram assim, cara, você não sabe o bem que você está fazendo para sua filha. De estar aqui junto com eles, de estar investindo tempo com eles. E a Manu, que era minha criança, quando ela ficava jogada, ela faz um monte de coisa. Eu gosto, a Flávia sabe, eu gosto de fazer artesanato com ela, a gente corta papel, a gente faz um monte de coisa. E daí eu criei o Instagram dela, onde eu divulgo lá as coisas que ela faz, que eu acho incrível. E eu percebi que a maior parte do tempo, enquanto ela estava com as crianças, ela fazia as coisas, era eu vendo como tinha sido o nosso dia. Eu olhava, ficava ali no Stories, porque eu faço algumas imagens das coisas que ela gosta de fazer, pedindo permissão para ela. E eu ficava vendo o que ela fazia durante o dia, que me dava um orgulho. Porque eu via a força que ela tinha, sabe? A determinação que ela colocava. Uma coisa que eu falei nos Stories agora, quando ela começou a fazer aula de dança, agora ela vai ter apresentação. Eu falei, filha, você tá se sentindo confiante para fazer essa apresentação? Amanhã eu tô errando muito ainda. E para quem que está fazendo isso? Por que está fazendo isso? Não, porque eu quero dar orgulho para você. Para mim? Não. Então o que a gente percebe? Que o filho é nosso espelho. Ele vai fazer aquilo que você faz. Se você tá gritando com ele, vai arrumar seu quarto. Por que você não vai junto com ele? Incentiva ele lá, arrumar seu quarto. Ah, tá de castigo. Meu, uma coisa que eu aprendi no castigo. Quando você castiga o teu filho, você tá falando para ele que toda vez que ele for fazer alguma coisa e não for legal, ele tem que ser castigado. Então, quando ele ser adulto, quando ele fizer alguma coisa ruim, ele vai falar assim, cara, tá errado isso. Eu preciso me castigar, porque eu fiz isso e não é legal. Então, olha a mensagem que você manda pra mente do seu filho, que ele tem que ser castigado porque ele fez alguma coisa errada. Mas tem uma coisa que me falaram ontem, a Cris até falou pra mim, Rita, acontecendo isso na minha vida. Eu falei, Cris, o que você tá tirando aí que você pode falar, Senhor, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender aqui? A Cris tá aqui de prova, foi com ela que eu falei ontem. Então, quando a criança erra, quando a criança faz alguma coisa de errado, chama a criança. Filha, não foi legal. O que a gente pode aprender aqui? Ah, mãe, eu entendi que eu não devia ter falado assim. Eu machuquei a pessoa. Eu entendi que, entendeu? Você vai trazendo a consciência do teu filho do erro dela. Não vai punindo ela porque ela fez alguma coisa que não foi legal. Então, esse tempo que eu tô com a Manuela, eu tô numa época de muito observação. Observar o que eu fazia algumas coisas, observar o que eu posso fazer para ajudar ela, observar os drives que eu coloquei dentro dela que eu preciso reconfigurar e fazer com que ela entenda que ela é especial. E tem uma coisa que eu falo muito com ela, amiga, que eu vi recentemente que uma outra pessoa fazia também. Eu falei, cara, eu faço isso. E o rapaz estava falando que ele faz muito isso e que ele traz uma alegria muito grande para a filha dele. Eu falar assim para ela, Manu, eu amo ser mãe. Eu amo ser sua mãe. Então é uma coisa que eu sempre falei desde pequena, cara, eu amo ser sua mãe. E a gente entender que ser mãe é viver uma aventura. Acho que a Ingrid não tá aqui, queria que a Ingrid escutasse isso. Ser mãe é viver uma aventura. É você aprender todos os dias coisas novas. É você chorar porque ela fez o que ela queria. Ou você chorar porque ela não conseguiu, sabendo que ela tem força, que ela que não acreditou nela. E você sentar perto dela e falar assim, filha, não foi dessa vez. Não é que você perdeu, você não perdeu. Você ganhou mais do que aquela pessoa que ganhou. Você ganhou experiência, você ganhou conhecimento, você aprendeu que talvez fazendo de um outro jeito você ganha mais pontos.
Então, mostrar para ele que a vida é boa ser vivida. A vida, ela te dá a oportunidade para um pai, para um filho de aprendizado. Isso não tem escolha. Isso não tem, sabe? Não tem preço. Ó, a Cris colocou aqui, essa é uma crença errada, que acreditamos que temos que fazer. A criança se sente pior, castigar. E eu vejo que nem vem aquela época da Super Nani. Tem que colocar de castigo, gente. Tem que colocar de castigo. A criança, ela não faz por mal. Ela faz. Tudo que a criança faz, ela tá querendo mostrar pro pai. Ó, pai, eu sou bom nisso. Ó, pai, eu sei fazer isso. Só que ela não tem noção do certo e do errado. Então ela vai fazer do jeito que ela acha que tem que ser feito. Ou até do jeito que ela viu você fazendo. Muito. Verdade. Porque ela replica o que a gente faz. E daí você olha para aquilo e fala, não, tá errado. Porque você tá vendo que você fazia aquilo, você tá vendo você nela, mas você acaba julgando ela. E a gente, eu no caso, né, eu escutava e escuto ainda às vezes dos meus filhos assim, você faz, mãe, por que que eu não posso? E você vai falar o quê? Nossa, é verdade, eu faço mesmo. Poxa, filho, desculpa, a mãe faz, mas eu vou me consertar, isso é errado. Toda vez que eu fizer, você me fala, tá? Porque isso é totalmente errado. E assim que a gente tem que levar. Você falou aí que foi muito difícil para você pedir dinheiro pro seu marido, né? E vai ser difícil muitas coisas. Igual para mim tá sendo também, porque o Senhor vai quebrando o nosso ego, né? Nosso eu, só eu, o nosso egocêntrico, né? Nós estamos lá no centro do mundo e todo mundo tem que girar ao nosso redor. E é o contrário. E lá no começo, eu recebi uma palavra e eu quero declarar ela na sua vida. Porque eu recebi muitas profecias, muitas palavras, muita coisa de Deus. E eu tenho um caderno que eu anoto tudo, tudo. E é muito bom pegar esse caderno e ver que lá atrás, 2019, 2018, eu estava totalmente perdida e hoje estão sendo cumpridas as coisas que foi me prometida lá. Porque o que Deus fala não volta vazio. Tá lá em Jó 8, 7. Tá escrito assim, ó. Que quando eu estava também muito aflita, que não tinha dinheiro, como que eu vou fazer? Tenho que pedir meu marido. Ai, não quer pedir. E o Senhor falou para mim assim, ó. E eu tô falando para você. A riqueza que você perdeu não será nada comparada que o que Deus tem para lhe dar depois. Porque quando a gente fala sim para o Senhor, Ele não nos deixa vazio, sabe? Ele não nos deixa perdido, mesmo que pareça, porque a impressão que a nossa alma faz de nós é que a gente está perdido. Pronto, fiz besteira, fiz merda, o que é que eu vou fazer? Tem que voltar atrás. Mas não volte atrás, Rê. Não olhe para trás igual a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal, né? Não volte, nenhum passo atrás. Continue, só continue. Teve uma vez que eu estava conversando com o Senhor e o Senhor não me falou nada. Ele só falou assim, ó, continue. Tá pesado? Continue. Tá doendo? Continua. Tá chorando? Continua. Entendeu? Tá carregando muito peso? Continua. Mas o que esse continua dele? Continua comigo, continua me buscando, continua tendo intimidade comigo, continua declarando a palavra, continue lendo a minha palavra, continue buscando o Espírito Santo, continua. Porque se a gente não fizer isso, a gente não aguenta. O ser humano não aguenta. Ele cai, ele desiste, ele comete vários erros. Muito, igual eu já cometi e vou continuando cometendo, porque eu tô aqui para aprender com o Senhor, né? É a mesma coisa os nossos filhos. Nossos filhos vão cometer erro e a gente tá ali para quê? Para instruir eles, para treinar eles, né? E uma coisa que é muito legal quando a gente escuta Deus, que é assim, gente, é escutar o que o Senhor tem para falar para você e você já vê o resultado, porque Deus não é Deus de brincadeira.
A gente tem muito hábito de olhar para Deus como a gente olha para o nosso pai. Deus não é pai carnal, ele é espiritual. E o que aconteceu? O Senhor falou para mim, para de trabalhar e vai cuidar da sua filha. E eu fiz. No outro dia eu estava ligando para meus clientes, chorando, desesperada, mas eu falava, não vou mais trabalhar, vou cuidar da minha filha, que é uma escolha minha. E depois de uma semana, meu marido me manda mensagem falando assim, você não acredita. Ele estava fazendo 6 meses na empresa. Eu vou receber um aumento do valor. Não chegou a ser o valor que eu ia ganhar, mas era um valor bem próximo. Que era o valor que eu pago em inglês e outro curso da Manu, que a Dori também faz, né, de modelo. E ele falou, e eu vou ganhar. Ele falou, o Senhor abençoa a gente com esse valor. Então, quando Deus fala, ele fala, e quando você escuta, você vê o resultado. Deus fala, tá falado. Não tem volta. E detalhe, uma coisa que tá acontecendo é que, às vezes, eu tenho que comprar alguma coisa, tenho algum gasto com alguma coisa, e o dinheiro aparece. Vem. Aparece. Essa semana, lá no curso de inglês, tinha que fazer uma foto, e eu pego o Uber porque eu não tenho carta, mas eu vou tirar. E daí a Dani tá aqui, a Dani falou assim, você faz pra mim? Eu faço. R$10 na minha conta. Sabe quanto foi o Uber que eu gastei ontem? R$10. Pra levar a Manuela na aula. Então, Vem dinheiro certinho, né? Deus cuida, gente. Deus cuida. Sim. Deus não tem como. Pode falar. Você falou sobre o sim de Deus, né? Só que esse sim que a gente fala para o Senhor, quando a gente olha para o nosso marido, a gente tem que falar sim para ele também. Ser submissa a ele. Não estou falando de abaixar a cabeça, tá, gente? Vocês têm que entender lá, eu não vou explicar aqui agora o que é submissão. Flávia, uma coisa que, quando a gente fala de submissão, as pessoas têm o hábito de olhar para o lado feminista. Porque submissão para eles é uma coisa, submissão na Bíblia, que Deus fala, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que eles impõem lá. Submissão é respeito, é amor, é carinho. A mulher sábia aprender a ouvir, aprender a falar na hora certa. E não é você achar que coitada de mim, agora eu sou uma coitada, agora ele domina sobre mim. Não domina. Mesmo porque naquela época a mulher já trabalhava. Não tinha esse negócio, as mulheres já trabalhavam. Tá bom? Então, só para explicar sobre a submissão. Quando a gente fala assim pro Senhor, né? A gente também tem que falar sim pro marido. Porque quando a gente fala sim pro nosso marido, a gente tá ao mesmo tempo falando sim pro Senhor. Me veio agora à memória uma época que eu queria ir lá para Goiânia, participar de um evento que ia ter lá, profético e tal. Eu falei com meu marido. Meu marido falou, não. E aquilo foi um absurdo. Como assim eu não vou ir? Mas eu quero, é minha vontade, eu tenho que ir. E foi um caos aqui, né? E aí eu fui e conversei com a menina que estava organizando e tal. E ela muito sábia, cheia do espírito. Falou assim, Flávia, obedeça ao seu marido. Porque um não dele pode te trazer vários sim de Deus. Aí eu, tá bom. Ai, comecei a chorar. Aí eu, tá bom, Senhor, aceito. Aceito não aceitando, né? Porque no meu coração eu não estava aceitando, mas vamos lá, que não tem jeito, então vou ter que ficar em casa mesmo. E hoje eu tenho muito sim do meu marido. Ele fala sim pra mim. Não em tudo, né? Mas ele fala assim pra mim. Que, às vezes eu peço as coisas, eu falo assim, não vou pedir porque ele vai falar não vai gostar muito. E ele fala assim, tá bem, vamos lá, vamos fazer, toma aqui. E aí, toda vez que ele fala assim pra mim, me vem essa menina, essa amiga minha que é muito amada, ela mora no Rio Grande do Sul, que ela falou assim pra mim, obedeça o seu marido, porque um não dele é vários sim do Senhor. Aí eu, tá bom, eu não entendi nada naquela época. Pra mim foi uma balela lá, que ela falou, tá louca, né? Obedecer ao meu marido falar não pra mim assim, de Deus, como que é isso? Porque na hora a gente não entende. Mas hoje eu entendo o que ela falou lá. Acho que foi 2020, 2019. E outro insight que mudou muito a minha vida, Rê,
Foi em 2020, janeiro de 2020. A gente estava começando a ver live do Pablo Marçal. E aí meu marido me mandou um vídeo dele no YouTube, que ele falava de Gênesis 11, capítulo 6. Está até marcado na minha Bíblia. Que lá estava construindo a Torre de Babel, né? Que todo mundo falava uma língua só e tal. E aí o Senhor disse assim, ó: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. E aí o Senhor ministrou no meu coração que eu e meu marido falamos uma língua só, que era apenas o começo que a gente estava vivendo. Que logo eu e ele seríamos capazes de fazer o que a gente quiser. Você tá com áudio, Rê? Tá me ouvindo? Tô. É que meu marido ligou no Zé, eu parei pra interferir. Tá. E aí, aqui ele tá falando do povo, né? Que o povo falava uma língua só. E eles estavam construindo a maior torre, né? Para chegar lá até o céu e tal. E o Senhor confundiu a língua deles. E aí ninguém entendia mais. Porque, pega o martelo e trazia pá. Pega um reboco aí trazia o carrinho de mão. Porque ninguém entendia mais nada. Mas quando aqui esse povo é uma gente... essa gente é um povo só, tá dizendo... Eu peguei isso para mim, o Senhor revelou isso para mim, tá, gente? Na minha época que eu estava passando, que eu tinha saído do emprego e estava em casa. Você e o seu marido é um só. Um só. Eu e meu marido somos um só. E eu e ele temos a necessidade e temos o dever de falar uma língua só. Ele fala e eu digo sim, e eu falo, ele diga sim, ou ele fala que não, e a gente conversa. Nada de briga, nada de gritaria, porque eu era muito de gritar. Eu gritava, porque quando eu gritava eu me sentia, uhul, eu que mando aqui. Isso é horrível, meu marido odiava isso. Isso é uma coisa que vem, né? Da escola, da casa, da mãe, e a gente replica. Isso, minha mãe gritava muito comigo. Treinado por seu esposo. Verdade. E graças a Deus eu parei de gritar. Olha, eu gritava tanto que a minha vizinha uma vez falou assim: Flávia, eu sei quando você não está em casa. Porque fica um silêncio. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha, Senhor. Mas hoje em dia o silêncio é constante aqui em casa, graças a Deus. E aí, isso que eu e meu marido estamos construindo é só o começo, né? É só o comecinho, igual você e seu marido, é só o comecinho. E logo nós dois seremos capazes, né, de fazer o que a gente quiser, porque a nossa língua vai ser tão eu vou falar, ele vai entender, e ele vai falar e eu vou entender tão perfeitamente que vai chegar ao ponto dele me olhar e eu já entender o que ele quer, né? E aí a gente vai ser capaz de fazer qualquer coisa. Porque é assim que um casal tem que viver, né? E isso mudou muito a minha mente. E aí nesse mesmo ano, eu fui pro método CIS, botar minhas emoções em ordem, né? Mas não é só o método CIS. Eu até recomendo aqui para quem não conhece, é do Paulo Vieira. É Paulo Vieira, né, Rê? Para fazer, porque não é só um método, não é só um evento de coach. Aquele cara é Jesus purinho. O método dele é a Bíblia inteira, mas ele não fala da Bíblia. Ele fala do livro. Conhece aquele livro? Mas muitas cadeias se quebram ali no método CIS, muitas coisas são transformadas ali. E eu fiz também por um tempo terapia, porque estava difícil, eu não estava entendendo nada que estava dentro de mim, que estava tudo bagunçado, misturado, e por um tempo eu fui fazer terapia para entender o que estava acontecendo e
toda vez minha terapeuta falava assim, por que você não faz? Aí eu tenho que fazer? É, filha, você tem que fazer, você tem que mudar, tem que mostrar porque você não faz. E porque o erro está sempre no outro. É muito interessante que eles fazem a gente pensar, né? Pensa assim, quando que você se sente amada, ou pensa no seu marido, quando que ele se preocupou com você ou com as crianças, e a gente fica pensando, porque tem preocupação, é do jeito deles, sim, do jeito deles, porque o Senhor ama eles do jeito que eles são e ama a gente do jeito que a gente é. E a gente é transformado conforme o tempo. Assim, quem precisa de ajuda, né, procura ajuda para poder entender melhor os sentimentos, o que está acontecendo dentro de você. E não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de meditar, de declarar a palavra, porque é essencial o Senhor na nossa vida. Ele transforma a gente, faz a gente fazer coisas que a gente nunca achou que ia fazer. Tipo, é loucura. Quando eu fui buscar terapia, na verdade, a terapia que me encontrou, né? Na chácara, onde a gente se encontrou com uma galera, o Léo tava lá, e ele vendo a minha dificuldade de me relacionar com a Manu, e eu achava que eu colocava também culpa em tudo, em todo mundo. E ele falou, vamos se cuidar? Vamos se tratar? Mas eu também, eu tô. E ele fala, não, você é muito esclarecida, mas para você ajudar ela, você tem que se cuidar. Então eu entendi que ela estava replicando o que eu fazia. Então, se tinha alguma coisa errada com ela, não é porque era com ela, é porque ela estava inspirando em alguém. E nós, pais, somos a inspiração dos nossos filhos. E daí, quando a gente começa a nos analisar, né? Analisar não, porque ele não gosta de falar sobre isso. Quando a gente começa a nos observar, a gente vê que tem muita coisa que precisa ser amada. Tem muitos abraços que você precisa se dar. E entender que você muitas vezes foi vítima, mas seu filho é uma criança. E ele não pode ser a vítima da sua criança ferida. E que a gente precisa se abraçar e se amar. E é lógico, cada um escreve aquilo que você passa do seu coração. Mas a forma que você age demonstra o que você tem dentro de você, né? Muitas vezes, Sim. às vezes você fala alguma coisa, já foi muito rebatida aqui no Instagram por falar coisa e a outra pessoa não concordar. E depois eu entendi que aquilo estava no coração da pessoa e não era sobre mim, era sobre ela. Porque a gente fala aquilo que pra gente é uma verdade. E eu fiz algumas anotações aqui que eu vou adicionar, que vai fugir um pouco da nossa conversa, tá? Mas que eu vou adicionar que eu acho bastante importante também. Que a partir do momento que a gente escolhe ser pai, a gente começa a evoluir. É uma evolução ser pai. A gente evolui, a gente aprende a amar. Porque até então a gente era egoísta, porque a gente acreditava na nossa verdade. Então a gente começa a aprender que a gente tem que se colocar ali como observador dos nossos filhos. A gente percebe que... Ai, gente. Como falar de filho mexe com todas as emoções, né? Sim. A gente tem uma vida diferente. Que muitas vezes a gente vai deixar de fazer coisas porque para ele. Um exemplo. Quantas vezes eu deixei de comer para dar comida para a Manu? Quantas vezes eu deixei de comprar uma coisa que eu queria porque ela precisava mais do que eu? Então você percebe que você foi egoísta com você o tempo todo, mas que agora você precisa cuidar daquela criança e ela precisa de você. Então você começa a perceber que você vira uma nova pessoa, você muda. Até quando você casa. O marido vem de um jeito, porque ele vem de uma criação, você vem de outra criação. E daí ali você precisa mudar aquilo para você conseguir se relacionar com seu marido para aquilo dar certo. Eu falo porque teve uma fase muito dura, onde eu e meu marido a gente não conseguia nem chegar, nem conversar, nem ter relação, nem nada. Então, quando a gente começa a se descobrir, onde eu me coloco no lugar dele e ele se coloca no meu lugar, a gente aprende a se amar. A gente aprende a se respeitar. A gente aprende a dar mais sim do que não. Porque, querendo não, a gente acaba sendo, muitas vezes, bruta, né? Com o parceiro. Egoísta. A não aceitar o que ele fala. Então, ser pai, ser esposo, tem muito isso. A gente aprender
a deixar de ser egoísta e pensar no outro. Uma outra coisa que eu anotei aqui também, que é um absurdo, tá, gente? Mas 30% das mães hoje são solo. E 5,5 milhões de pessoas hoje, de filhos hoje, não tem o nome do pai na identidade. Olha o peso que isso traz para a família. É muito grande. Olha o peso que isso traz para um filho. Ontem a gente falou muito sobre isso, né? Como que é duro um filho nascer sem um pai, sem uma mãe. Sendo que a Flávia acabou de falar. Às vezes, a gente não quer separar. Às vezes, a gente quer estar ali com o nosso esposo, com o nosso marido. Ele quer estar com a gente. Mas o orgulho é tão alto e acaba sendo um ato de covardia que a gente acaba deixando. Porque, sei lá, não falo de tudo, de todos também, né? Porque existem situações de abuso emocional que não tem que ser nem debatido aqui. A gente fala mais da covardia da pessoa querer sair porque não aguenta mais e não quer ter a responsabilidade de cuidar de um filho, de perguntar o que está acontecendo, porque o filho está sendo mal educado, porque o filho não está aceitando o pai, mas por que aquilo chega naquele ponto? Porque são mães omissas, né? E pais omissos também. Eu já ouvi de pessoas assim, deixa, não tem mais jeito não, deixa pra lá. Eu não tô nem aí. Falando de um filho de 12, 13 anos, que não sabe nem o que quer da vida ainda, nem se formou direito. É triste, mas tem gente assim. E a gente tem que olhar para os nossos filhos com um olhar de, cara, tem alguma coisa ali, sabe? Cara, quando você olha para a criança, você fala, cara, tem alguma coisa ali que eu preciso descobrir, que eu preciso aprender com ele. E daí ele vai crescendo, e ele vai aprendendo, e ele vai se formando, e daí você descobre que ele é bom em futebol. Daí você descobre que ela é boa em escrever. Cara, que da hora aquilo, ela é boa em escrever, ele é bom em futebol. Quando ele nasceu, eu nunca imaginei que ele ia ser bom em futebol. E de repente ele vai para um clube de futebol e ele se destaca ou não. E ela vai, começa a fazer a dança e você começa a ver a força que ela tem. A gente está sempre descobrindo a evolução dos nossos filhos. E essa descoberta é muito incrível. E você tem que fazer parte, porque a gente vê que muitos pais não conseguem fazer parte desses momentos dos filhos. Tem pai que eu vejo muito, tá? Eu não tô falando de coisas que não existem, falando coisas que existem. Pai que não é presente, mas o filho tem tudo. O filho tem bicicleta, tem patins, tem tudo. Mas não tem o primordial, que é o pai. A atenção do pai. A qualidade de vida. E uma coisa que eu queria deixar aqui também, que tudo é temporário. Até anotei aqui para não esquecer. E você nunca se arrepende desses momentos de qualidade que você tem com o seu filho. Mas você, depois de uns anos, você vai se arrepender de ter deixado o tempo de qualidade com ele para ter mais dinheiro. O tempo de qualidade com ele para aprender algo novo, pensando no que você pode trazer de benefício para ele. O tempo de qualidade com o nosso filho não volta, gente. Não volta. Eu falei, eu tá no Stories, ele só faz 1 ano uma vez na vida, 2, 3, 4, 5 anos uma vez na vida. Daí ele chega a 10 anos, já era. Porque a gente fala que a criança, a mente da nossa criança é formada até 7 anos. Depois disso, ela muda. Ela começa a copiar o outro, ela muda. Mas o que ela aprendeu até os 7 anos, copiando o pai, copiando a mãe, fica para sempre. E uma coisa que eu falei também ontem é assim, quando a gente olha para trás, a gente lembra mais das coisas ruins do que das coisas boas. Por quê? Porque nós, pais, não estamos preocupados a criar memórias boas para os nossos filhos. Verdade. A quantidade de qualidade de vida, de momentos afetivos, faz com que os nossos filhos tenham mais sucesso. E uma outra pesquisa que eu anotei aqui, que eu achei bem importante também, teve uma pesquisa que foi feita, eu anotei a fonte, sobre mães que cuidavam dos seus filhos. Tinha mães que trabalhavam, mães que cuidavam um pouco mais, enfim, eram vários tipos de mães. E depois de alguns anos, essas mães foram visitadas para ver como que estava o andamento, como estava o crescimento daquelas crianças. E que foi assim, que eles analisaram ali que a maior quantidade de pessoas que tinham sucesso eram aquelas que tinham mais qualidade de vida. Qualidade efetivos, não qualidade de vida financeira, eu tô falando, tá? De momentos afetivos na vida do filho. E você comentou sobre o Pablo, né? O Pablo é meu mentor, já tem uns 6 anos. E uma coisa que eu vejo muito que ele fala bastante é que
A bebê ele pode ser uma correria, mas todos os dias ele tem momento para brincar, para cair no chão com os filhos, para rolar, para jogar pro alto. E esse momento, essa qualidade de vida vai ser o que vai fazer o filho dele ter muito mais sucesso. Fica na memória, né? Sim, a primeira infância do 0 a 7 anos. A fase mais importante da vida. Crenças, valores, princípios são instalados nessa fase. Então, Deus é muito engraçado, né? Porque ele uniu o homem e a mulher, que não tem nada a ver, mente diferente, pessoas diferentes, e é uma doideira, né? Casamento. E aí eu fico lembrando, mas eu não consigo lembrar da minha mãe na minha infância. Porque meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 3 anos. E aí minha mãe teve que trabalhar, tinha eu e meu irmão. E aí sempre trabalhou muito, muito, a vida toda. Mas nunca deixou faltar nada pra gente. Ela deu o melhor dela, né? Como ela sabia dar o melhor. E eu não lembro da minha mãe na minha infância. E um dia desse eu tava pensando assim, nossa, como Deus é engraçado, né? E é bom ao mesmo tempo. Ele me fez voltar para casa para quê? Para criar essa memória nos meus filhos, de uma mãe dentro de casa, dessa movimentação, né, dentro de casa, de um bolo, de um almoço, de levar para a escola, de levar para um curso, de estar a mãe sempre ali dentro de casa. Porque eu nunca tive isso, mas hoje eu tenho a oportunidade de dar isso para os meus filhos, graças a ele, né? Mas é assim que a vida continua. E quando você me falou que largou o emprego, que decidiu, né, cuidar da Malu, eu te falei, né, que eu fiquei emocionada, que eu acho muito top, assim, o Senhor toca muito no meu coração quando alguma mulher chega pra mim e fala assim, não, eu decidi sair do meu emprego porque eu preciso cuidar do meu filho, da minha casa, da minha família. Parece que eu tô sentindo o coração de Deus quando alguém fala isso pra mim. Meu coração fica quentinho. E é muito bom, assim, é muito prazeroso. Eu acho que a alegria que eu sinto, quando alguma mulher chega pra mim e fala isso, eu acho que é o dobro que o Senhor olha pra ela e diz assim, minha filha, como eu tô grato por você ter escolhido isso. A minha felicidade não é nem comparada à felicidade dele quando uma mãe se posiciona no seu lar. E é muito gratificante. Eu tenho reparado que o Espírito Santo está movendo mulheres para voltar para o lar. Porque fomos criadas nessa mentira, né? Nesse sofisma, que mulher tem que trabalhar, tem que ser autossuficiente para ela, né? E para casa. Mas o Senhor está trazendo de volta lá o princípio, lá no começo, né? Adão e Eva, a família. Deus está trazendo isso de volta para as mulheres. E isso é muito bom. E eu comecei a pesquisar sobre isso, tem um movimento muito grande. Não um movimento, né? A gente acha que é um movimento. Não é um movimento, é um ajuntamento. Ajuntamento de mãe com filhos, de marido e mulher, de mãe com seus lares, com as suas casas, com as suas famílias. É um ajuntamento, porque quando a gente movimenta, tipo assim, a gente movimenta, a pessoa pode se dispersar, mas quando a gente junta, não tem como separar mais. Amalga, né? Amalga aquilo, não tem como separar mais. E é isso que o Senhor está fazendo no corações, né? Das mulheres, despertando para isso. E, Flávia, mas como que eu vou saber? Eu falei, busca o Senhor. O que Ele quer para você? Né? Só buscando a Deus que você vai saber o que Ele quer. Senhor, o que quer? Está disposta a ouvir um não dele? Está disposta a ouvir um sim? Porque se não estiver disposta, minha filha, nem pergunta. Porque se não cumprir... Detalhe, não é só ouvir a resposta. Se não quiser fazer o que tem que ser feito, também pergunta. A conta vai chegar, né? O que você quer ouvir, ele tá pra falar que tem que ser feito. Verdade. E nem sempre, a maioria das vezes ele vai falar o que você não quer. Ai, Deus vai fazer isso. Não vai, filha, não vai. Ele vai fazer o contrário, porque o que você quer só está na sua alma. E o que o Senhor quer é através do Espírito. E o nosso Espírito está pronto. Nossa. E a alma grita, né? De vez em quando ela grita.
A gente dá um passo para trás assim, opa, tô agindo na alma, espírito, cadê você? Volta. E aí a gente continua. Isso aí. Uau. Uau, que live, hein, gente do céu. Acho que eu passei a maior parte do tempo emocionada. Não consegui nem. Olha, eu não tenho muita coisa pra falar, não consigo falar nem metade, mas eu acho que tudo que eu coloquei aqui não tem nem que ser falado. Depois dessa aula, aprendi muito com você, amiga. Você é muito especial pra mim. Uma coisa que o Flávia falou aqui foi quando ela ficou sabendo, eu falei pra ela, quando ela ficou sabendo que eu escolhi a Manu, ela me chamou no Instagram, não, no WhatsApp, e ela falou que a gente conversou sobre isso, e ela falou, agora você precisa de novos mentores. Lembra? E começou a me mandar pessoas para mim aprender sobre isso. E uma coisa, bom demais, ai, você é demais, eu gosto muito de você. Uma coisa que é muito nítido, que até uma verdade que a gente está fazendo aqui agora, não é porque você escolheu ser mãe que você não pode tornar isso algo bom para você. Um exemplo, eu escolhi cuidar da minha filha, a Flávia escolheu cuidar da filha dela, e a gente escolheu estar aqui hoje. Por que a gente está aqui? Para falar que isso é bom, que isso não é um peso, que tá tudo bem você escolher a sua família. Que Deus, se você permitir, Deus vai com você. Porque Ele é Pai. E Ele te ama. Ele ama você, Léo. Ele ama você, Mônica. Ele ama você que tá chegando agora, a Jéssica, a Cris. Ele ama a Dani. Ele ama a Manu. Ele ama todo mundo que passou aqui. Ele ama a gente, mas não é um amor igual você tem pelo seu filho, que é gigantesco. É um amor muito maior. Porque, como eu falei, a gente acerta a porcentagem do amor de Cristo. E você acha que Ele não quer você? Você acha que Ele não quer ser um pai pra você? Que pai escuta um filho pedindo alguma coisa e fala assim, não, porque eu sou ruim. Não, você não vai. Mas, pai, eu queria tanto, sei lá, chupar um sorvete. Não. Você está com dinheiro, você tem a possibilidade de dar aquilo ao teu filho e você, por maldade, vai falar não. Não existe pai assim. Existe pais assim. Mas por que eles são assim? Porque talvez a criação dele foi muito pesada, eu não sei. Mas, o meu marido falou aqui, porque eu não conheço Jesus. Porque ele é maravilhoso. E daí, quando a gente olha pra vida... Verdade. A Flávia falou assim, a gente se conectou muito por causa de Jesus, né, amiga? Eu criei um grupo porque eu queria aprender mais sobre o que Jesus fez na Terra. Eu queria estar com pessoas que tinham a mesma missão que eu, que era esse aprendizado. Então eu conheci a Flávia, veio uma galera, e a gente se uniu e é um amor que a gente sente um por outro, que é incrível, né? Até passou algumas pessoas aqui, a gente, em torno de 30 pessoas passou aqui hoje, escutou um pouquinho do que a gente falou. E a gente se conectou. Então, o que nos uniu foi Cristo. O que nos une até hoje é Cristo. E você entender que quando Deus fala com você, Ele quer te cuidar, Ele quer te amar. E eu vou falar para você, a gente já quis aprender quem era Cristo na Terra. Então, o que a gente aprendeu? A Cris também é uma delas. O que a gente aprendeu, Flávia? Que quem foi Deus? Que Deus curou, que Deus amou, que Deus ressuscitou. Que mais, amiga? Ele foi filho. Foi filho. Que tinha um garoto que tava com um monte de coisa ruim, ele veio lá e falou na mesma hora, sai, o negócio saiu. Eu falei que Jesus foi filho e me veio à mente assim, ele falando, eu só faço o que vejo meu pai fazer. É o que você disse, né? As crianças replicam o que a gente faz, o que a gente fala. É exatamente isso. E tá tudo aqui. Tá tudo aqui, gente, na Bíblia. Tudo que a gente precisa tá aqui. Sim. E deixa eu falar uma última coisa. Como que a gente vai chegar nesse lugar? Amiga, só falar uma coisa rapidinho aqui. Tá. Me lembro do seu carregador. Os nossos filhos são os nossos discípulos. Olha o Léo aí. São nossos discípulos. Ele vai seguir os nossos passos, vai imitar os seus passos. Só que muitos pais tornam os filhos escravos. Porque xinga, porque bate, porque exige as coisas, porque deixa de castigo. Então, cuidado com o que você está tornando seu filho, discípulo ou escravo. Pode falar, amiga. Nossa, quantas vezes eu fiz isso com meus filhos, né? Até o Senhor me pegar assim pela rédea. Que acontece, a gente é ensinado assim e a gente faz assim.
Mas o Senhor está aí para nos ensinar e a gente tem que estar com o coração quebrantado também para aprender, né? Porque a gente escolhe aprender ou não. Se você também não quiser aprender, ele não vai obrigar você a aprender, né? Deus não é um Deus manipulador, ele manipula você. Para as promessas se cumprir na nossa vida, né? As promessas do Senhor sobre família, sobre filho, sobre tudo, prosperidade, riqueza. E você tem que falar, que é declarar a palavra. Você tem que se alegrar. Quando que eu vou me alegrar? Quando eu estiver alegre? Não, quando você estiver lá na fossa. Você medita no Senhor e se alegra nele. Senhor, meu coração está quebrado, está destruído. Mas eu estou aqui porque eu quero me alegrar no Senhor. Muitas vezes eu fiz isso e aquele sentimento foi embora. Eu consegui voltar e aquele sentimento foi embora e vem um sentimento de alegria. A gente precisa ver, né? Porque assim como o homem se imagina, ele é. Então as pessoas têm que começar a aprender a meditar e tirar esse negócio de religiosidade. Tudo que Deus criou, tudo que tem a nosso favor, a gente pode tudo. A gente que tem que decidir o que é bom e o que é mal. A gente tem que separar. Tudo é bom pra gente, mas tem a parte ruim e tem a parte boa. Pega a parte boa e fica. Eu medito todos os dias, eu imagino todos os dias. Eu imagino coisas que eu quero na minha vida. A gente tem que se compor. Oi? Você falou que a parte ruim, você falou que tem a parte boa e a parte ruim. Mas a gente tem que olhar a parte ruim na visão de o que eu posso aprender com isso. Sim. A gente tem que se comportar como se a gente já tivesse ganhado a promessa, como se já estivesse vivendo a promessa. E aí a gente tem que se tornar, né? A gente tem que não só ler a palavra, a gente tem que praticar ela. Ai, é difícil, gente. Até para mim é difícil viver tudo que está escrito aqui. Mas o Espírito Santo pega a gente e dá um puxãozinho de orelha assim, ó. Aí a gente volta, né, Rê? Ó, o Léo colocou aqui. Tudo que ele criou é perfeito, inclusive você. Você que está vendo aqui. Lindo, né? Nossa. O Léo colocou, o outro Léo colocou. Oi. Meu jogador chegou. Vai, que gostoso, né, gente? Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês também, ainda mudando, porque sempre sai um pouco da coisa, mas a gente volta. Coisa que eu anotei aqui que eu gosto bastante de falar. E quando a gente ter mãe, ou filhos, a gente tem que entender que 20% vem do fora e 80% é de você. Então, até uma coisa que eu aprendi agora observando as coisas que o Léo falou pra mim é que 80% das coisas que a Manu faz, ela tá replicando o que eu faço dentro de casa. Então tá aí, Mônica, 80% das coisas que seu filho tá fazendo é o que ele replica, o que você faz dentro. E 20% vem de fora. Então a maior influência dos nossos filhos estão com a gente. 80% do seu relacionamento com seu marido hoje, sendo bom ou ruim, 80% é o que acontece dentro da tua casa. Então, se não tá legal, o que você precisa mudar? Então, a gente tem que olhar também para o nosso lado, da nossa casa. A minha filha não tá bem, a minha filha tá com nota ruim na escola, 80% é o que acontece dentro da tua casa. Então, sentando ali com ela, está ajudando ela. Ah, mas eu tô entendendo. Mas nunca entrou na minha cabeça. Dane-se. É seu papel agora de sentar ali e aprender. Ao pai, todo o poder, a mãe, e o filho precisa, e o marido precisa de você, de um relacionamento bom dentro da tua casa, para vocês poderem viver em harmonia e ter essa intimidade de um olhar pro outro, igual a Flávia falou aqui, e entender o outro. Só não olhar, você olhar para ele. Eu precisaria de um abraço. Não dá para competir. Casa, de um filho. Falou até ontem, né, sobre isso. Toda parte
uma coisa que eu anotei aqui também. A maior parte das crianças acha que são pesos para a família. Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, a maior parte das crianças elas acham que são um peso para a família. Já ouviu alguma criança falar assim: ah, eu sou um peso nessa casa, eu não devia ter nascido. Então, olha isso. Isso dói, isso é ruim, não é bom. A gente precisa de tempo de qualidade, a gente precisa de momentos que vão eternizar na vida nossa. Às vezes a gente fala muito sobre linguagem do amor. Eu vou falar, Flávio, sobre a linguagem do amor. Não li ainda. Não. Às vezes a linguagem do seu filho é um momento de atenção, de carinho, de qualidade. Às vezes a linguagem do seu filho é um presente. Mas não é você ir lá e comprar um baita de um presente. Às vezes, sei lá, de você fazer um bolinho pra você, sabe? Às vezes a linguagem do seu filho. A minha linguagem do amor era serviço. Eu precisava trabalhar para me sentir forte, para me sentir poderosa. Na verdade, não. É uma mentira que eu falo para mim, mas era a minha linguagem. Mas eu não tenho essa linguagem. A minha linguagem é isso. A minha linguagem é isso. Então a gente precisa todo dia renovar, mudar a nossa mentalidade, entender a lei do Pareto, 80-20. E daí as coisas começam a dar. Começa a dar certo. Para finalizar a live, eu queria saber o que você aprendeu, qual a chave que vai ficar aí para você. Depois eu vou deixar essa live lá no salva, e comentar lá qual foi a chave que vocês pegaram. Você quer falar, minha? Quer falar alguma coisa? O que eu aprendi? Que quando você tá sobre o Espírito Santo, né? Você acha que você comanda as coisas, porque eu também anotei um monte de coisa aqui para falar e não falei nada. A gente anota, o que eu vou falar? Falar isso, assim, assado, não tem nada aqui, nada, porque o Espírito Santo que conduz é Deus. Você não vai fazer desse jeito, você vai fazer desse. É igual as escolhas. Senhor, o que você quer? Ah, eu quero isso. Ai, poxa, achei que... Filha, eu quero te dar uma caneta vermelha. Ah, não, mas eu achei que você ia me dar azul. Mas eu quero te dar vermelha. É vermelha que você precisa. E aí, eu escolho ou não? Fico com azul. Vou ter consequências ruins. E aqui eu vou ter maravilhas. Vai ser um pouco pesado? Vai. Vai ser um pouco difícil? Sim, porque quase ninguém aceita uma caneta vermelha, né? Ainda mais para escrever, para assinar. Quem assina com caneta vermelha? Mas isso aqui é Cristo. E Ele consegue todas as coisas na nossa vida. Isso que eu aprendi, que não adianta me programar. A programação é do céu, não é minha. Ontem a Fábio mandou uma mensagem para mim. Como que foi a mensagem? O que a gente vai falar? Como que era? Eu enviei? Você falou... Você me enviou. O que você quer falar? Eu falei assim, não sei ainda. Não, foi uma outra ainda. Daí eu falei, Jesus é foda, não coisa assim. Porque não lembro. É que você acabou de falar. Não é sobre a gente, né? Assim, gente, a minha missão hoje, meu propósito na Terra hoje, é fazer o céu pra Terra. É fazer as pessoas entenderem que existe um Deus que ama, um Deus que busca relacionamento com você. E que aí ele tá aí pra ser seu melhor amigo. Ele tá aí pra ser seu pai, ele tá aí pra ser seu filho, ele tá aí pra ser o que você precisa, né? Tem aquele filme, o filme, A Cabana. E no filme A Cabana aparece uma mulher no lugar de Deus. Mas, cara, não entra na minha cabeça. Deus não é mulher. Por que uma mulher? Porque aquele cara, naquele momento, precisava de uma mãe. Ele não precisava de um pai, ele precisava de uma mãe. Ele precisava de alguém que acolhia ele. Então, Deus vai aparecer pra você, ele vai estar ali do seu lado da forma que você precisa naquele momento. E eu não sei se... Eu acho que você não reparou. No começo desse filme, o pai dele era muito agressivo com ele, né? Batia nele, batia na mãe. E toda vez que ele saía, a vizinha falava assim, fulano, vem aqui, eu preparei um bolo. E essa vizinha no filme era Jesus. Lembra? Por isso que ela veio como mulher, porque era a única pessoa que ele conversava, que ele se sentava à mesa. Uau.
Por isso que Ó, mas ele veio em forma de mulher. uau, demais. Gente, muito obrigada. Passou-se de uma hora. Vamos. Eu sou grata à vida da Flávia, sou grata à vida de todo mundo que ficou até aqui com a gente. Muito obrigada demais. Sem palavras para essa live, sem palavras para a live de ontem, a live de hoje, mulheres fortes, incríveis. E não é porque a gente escolheu, né, cuidar dos filhos, que a gente não escolheu estar no caminho do Senhor, não escolheu ter uma forma de ganhar dinheiro, né, para sustentar nossa família. A gente pode hoje estar aqui na live e receber amanhã uma proposta de falar o que a gente falou aqui para milhares de pessoas, convencer o coração delas do amor de Cristo. Então, tudo é oportunidade. Muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês agora. E, se for a vontade de Deus, eu vou o mundo inteiro falar desse amor, desse amor que ele compartilha comigo. E eu ia amar de coração que essa minha amiga estivesse do meu lado. Então, Adão, tá avisada. A nossa vida é uma carta viva, né? Na verdade. Para todos. Então, é através da nossa vida que eles vão ver Jesus. E aí vai perguntar. Vão falar. Nossa, vocês são muito abençoados. Eu tenho uma tia que fala, nossa, vocês são muito abençoados. Eu amém. Porque ela vê, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado, Rê. Eu amo você também, Cristo, de coração. A gente só se viu uma vez, né, Rê? A gente precisa se ver mais. Teve um evento em São Paulo, daí a Flávia chegou perto de mim e falou assim, Rê, eu vim aqui só pra conhecer você. Uau. Foi. Mas foi. Eu falei, se eu não for, eu não vou conhecer, porque qual vai ser a outra oportunidade? Não sei. Eu nunca esqueci isso que ela falou. Por isso que eu amo essa mulher. E detalhe, teve uma vez que eu tava procurando, não vou conseguir terminar essa live, gente do céu. Teve uma vez que eu tava procurando um livro, eu falei, menina do céu, eu não acho esse livro, eu quero muito desse livro. E você não sabe o que ela fez. Ela arrumou o livro, ela tirou foto do livro inteiro, colocou num drive e falou, Rê, tá aqui o livro. Foi. Eu li 2 vezes o livro. É porque eu tenho, você falou, lê pra gente. Eu falei assim, não vou ler não quero ler. Você acha? Ela tirou foto. Aí eu falei assim, como que eu vou mandar? Aí eu tive essa ideia, falei, vou printar e vou mandar. É isso. E você acha que isso é o quê? É dela? Não, foi Jesus. É Jesus, gente. É Jesus que move ela, que moveu o coração dela. Não tem explicação. Por isso que eu falo, eu sou filha de nada. Temos que ser. Gente, beijo. Vou me desligando. Beijo, Rê. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.